Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Declarar a Ti, Senhor, porque somente Tu és o nosso socorro verdadeiro. Ó Pai, queremos alegrar o nosso coração com a Tua presença em nossas vidas. Obrigado por cada um que já tem chegado aqui neste lugar.
Abençoa, Pai, aquele que já tem chegado, aquele que está a caminho, aquele que há de chegar aqui neste lugar, Pai. Alcança e abençoa também aquele que está no seu trabalho, aquele que precisa de Ti, Senhor. Que esta noite seja uma noite de transformação, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de libertação, que o Teu nome seja mais uma vez exaltado, que tudo seja para Ti, Senhor. Que a nossa adoração, que o nosso louvor possa chegar até os altos céus. E nós cremos, Pai, que de lá, ó Deus, Tu vais derramar aqui neste lugar fogo, fogo santo do céu, e vidas serão transformadas e curadas em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a adoração das crianças, a adoração dos jovens, a adoração dos adultos, a adoração dos ministradores. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial. É somente para Ti, Senhor, é somente para Ti, Pai. Que o Teu nome seja glorificado sobre nossas vidas. É o que nós Te pedimos desde já, Pai, crendo na vitória, crendo na transformação e no poder que Tu vais derramar aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluias. Glória a Deus. Se acalmar, aquele que curou os doentes, demônios expulsou, pecadores perdoou, Ele se entregou para o mundo salvar. Mas quando Ele desceu ao Hades, a muitos cativos libertou. As chaves do inferno e da morte Ele conquistou, para sempre triunfou, e a pedra do sepulcro rolou. Na palma assim, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Bem triste chegou Maria, pensando que tudo se acabou.
todos os povos e nações. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Só vocês. Onde está, ó morte? Onde está, ó morte? O Espírito de ressurreição, Ele é presente, Ele está vivo. Mais uma vez, onde está? Ele vive e reina para todos sempre. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia, Aleluia! Glória a Deus. aleluia. Santo é teu nome, Jesus. A cruz, ela nos deu acesso à presença de Deus. E o leão, ele ruge para que ninguém fique fora dessa presença. Então comece a entronizar o nome desse Deus. Comece a entronizar aquele que morreu como um cordeiro, mas que ressuscitou como um leão. Aleluia. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Jesus está eternamente, haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ruge por ti, Ele ruge pela sua família, oh Senhor.
o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Grande corpo que vai morar lá no céu, levante suas mãos e declare: que ruja o leão diante. Que ruja o leão diante, diante. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Comece a atrair a presença de Deus para este lugar. Feche seus olhos. Esqueça tudo que está à sua volta. Ele está aqui. Ele está aqui. O rugido de um leão, ele anuncia domínio, ele anuncia presença, ele anuncia autoridade. E esse é o nosso Deus. Ele é o leão. E quando ele ruge, tudo acontece. Quando ele ruge, tudo acontece. As trevas tremem, o inferno se cala, a enfermidade recua, o medo, ele perde sua força, porque há poder na voz do nosso Deus. Há poder no rugido do leão que ruge por você. Então que nesta noite, a partir de hoje, você possa permitir que o leão ruja por você, que o leão ruja pela sua família, que ele ruja pela sua casa, que ele ruja pelos seus sonhos. Oh, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare com fé essa igreja. Que ruja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Desce o céu sobre nós, Senhor. Rasga os céus e desce. Chuvas de glória, chuvas de unção, chuvas de cura. Oh, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus.
Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levantará para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda mesmo bem forte ao Senhor e diga comigo: em 2025, em 2025, em 2025, glória a Deus. Aplauda ao Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Temos vivido como Igreja de Cristo um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum.
Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Olá, boa noite, tudo bem? Boas-vindas a você que está nos assistindo pela primeira vez, pela internet, e você que está no nosso culto presencial. Nós vamos agora para o momento do aviso. E para você que está nos assistindo no culto presencial, ao chegar à igreja, é importante você fazer o seu check-in, pois através dele, as pessoas que estão nas suas redes sociais saberão onde você está e será um meio de você evangelizá-las. E agora, vamos para as nossas redes sociais. Para você que tem aí o Facebook, o Instagram, nos siga, não deixe de nos seguir, pois lá é postado durante a semana o que acontece das programações na nossa igreja. E aí você deixa lá a sua curtida, nos segue para que vocês possam ficar por dentro de tudo o que acontece. E tem também o YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial. Lá tem vídeos, né, que acontece aqui da igreja, e também tem uns vídeos especiais para você ser alimentado da palavra de Deus. Então ative o sininho para você receber todas as notificações e ser ainda mais abençoado da palavra de Deus. Durante a semana, nós temos as nossas células de quarta-feira, que acontece em alguns bairros, né, espalhados aí pela nossa cidade. Se você ainda não faz parte de uma célula, procure a secretaria da nossa igreja, os pastores, as pessoas responsáveis, para que você possa fazer parte. É algo muito especial de você receber da parte de Deus aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, através das células, no momento onde você vai estar em comunhão e conhecer novas pessoas. E também temos os nossos cultos, né, que acontecem semanalmente, todas as sextas-feiras às 20 horas, e nada mais importante que o de domingo, né, minha gente? Domingo é o culto da família, onde as pessoas vêm se alimentar da palavra de Deus, dar o início aí na sua semana e receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em maio será um mês muito especial para a nossa igreja. Na semana anterior, recebemos uma palavra especial direcionada do nosso pastor a respeito do jejum e oração. E o objetivo desse mês é de te incentivar a orar e jejuar, estar mais perto de Deus. E a partir desta semana, estaremos postando nas nossas redes sociais o cronograma que vai ser realizado no mês de maio. Você não pode ficar de fora desse momento especial. Se consagre ao Senhor, se encha da presença de Deus. Não fique de fora desse jejum, porque eu acredito que você estará cada dia mais perto de Deus e Deus mais perto de você. E hoje é um dia muito especial. É um dia das mães. Que Deus possa abençoar você que é mãe, que você seja cheia da presença de Deus, cheia de sabedoria. Sabemos que o Dia das Mães não é só hoje, mas é todos os dias. Mas que vocês possam ser cada dia mais abençoadas e cheias da presença de Deus, para que possa ir alcançar o objetivo, aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para vocês, mulheres fortes, guerreiras, que nos ensina e nos instrui a fazer o que é certo. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. E aqui eu finalizo o momento dos avisos. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração, abra o seu coração para o que Deus tem preparado para você nessa noite. Que você saia daqui ainda mais cheio da presença de Deus e desfrute das maravilhas que Ele tem preparado para você. E bom culto!
e tudo que há. E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim. Com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há. E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim. Abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando cai e machuca, ela vem com amor, dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Lá, 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 mamãe maravilha. Lá, 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 mamãe maravilha. Lá, mamãe maravilha. Lá, mamãe maravilha. Com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando cai e machuca, ela vem com amor, dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Lá, 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 mamãe maravilha. Lá, 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 mamãe maravilha. Estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuidar de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz. Te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Pensa com a cabeça, use inteligência e coração. Olha do seu lado, tanta gente teve tudo e acabou na solidão. Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou. Trata bem da gente,
de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me diz. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Não se esqueça que entre nós um menino já nasceu. 2000 anos e ninguém o seu nome esqueceu. E o que ele ensinou já é tempo de aprender. Se você me der amor, só o amor vai receber. Estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuidar de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuidar de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me diz. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuidar de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver.
Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui pra gente celebrar o Dia das Mães. Nossa, gente, vamos tentar de novo, vai. Estamos aqui para celebrarmos o Dia das Mães. Povo lindo, abençoado do Senhor. Bem, hoje, ao longo desses anos, a gente viu que vem acontecendo o mundo vem passando por diversas transformações, tá? E será que essa evolução temporal também afetou as nossas mães? Porque, afinal de contas, quem nunca ouviu dizer que mãe é tudo igual? Mas será que mãe é tudo igual mesmo? Vamos descobrir? Sim ou não? Ah, que bom. Então vamos lá. Então vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir juntos quem é a melhor mãe de todos os tempos. Aplausos! Então, no programa de hoje, vamos começar o nosso desfile do túnel do tempo. Vamos receber a mãe de 1930. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes. Em 1930, as mães eram verdadeiras heroínas do lar. Cuidavam da casa, dos filhos e ainda faziam tudo na base do braço e da coragem. Cozinhavam no fogão de lenha, lavavam roupa no rio e educavam com olhar firme e chinelo certeiro. Mesmo com a rotina pesada, mantinham a elegância e o carinho sempre presentes. Não tinham lazer, mas bordavam amor em cada detalhe do dia. Sem tecnologia, mães com afeto de sobra eram um verdadeiro Wi-Fi da família. Aplausos para mães de 1930. Agora, vamos receber a próxima década. A mãe de 1940. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Na década de 1940, as mães eram multitarefas antes disso virar moda. Costuravam, cozinhavam, criavam filhos e às vezes até cuidavam da horta e dos bichos. Com a Segunda Guerra de pano de fundo, muitas seguravam as pontas sozinhas, com força e garra. O fogão ainda era de lenha, o sabão era feito em casa, o castigo vinha com aula moral grátis. O rádio virou o Netflix da época. Elas ouviam enquanto bordavam, preparavam o almoço. Mesmo sem luxo, era puro amor, disciplina e cheirinho de pão assado. Aplausos para mães de 1940. Próxima época. Vamos receber agora a mãe de 1950. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Nos anos 50, as mães começavam a viver o sonho da família Doriana, da família Margarina. Mas ainda na base do esforço. A tecnologia dava os primeiros passos. Geladeira chegava aos poucos, mas a máquina de lavar ainda era utopia. Elas cuidavam da casa impecável, os filhos bem penteados e ainda davam conta de receber visita com bolo e cafezinho feito na hora. A TV começava a chegar, mas a rádio ainda era rei. Entre batom vermelho, chinelo voador, reinavam com elegância e pulso firme. Aplausos para mães de 1950. Vamos continuar? Vocês estão gostando? Então vamos receber a mãe de 1960. Quem é o homem que tem poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Nos anos 60, as mães começavam a ver o mundo mudar. Mini saia nas ruas, rock and roll nas rádios e filhos cheios de ideias modernas.
Mesmo com mais eletrodomésticos, viva o liquidificador, a rotina doméstica ainda era muito puxada. E quase toda a responsabilidade era delas. A TV preto e branco virou companheira fiel, enquanto bordavam ou passavam roupa. Eram firmes, vaidosas, super criativas, para manter tudo em ordem com o orçamento apertado. Amor de mãe nos anos 60? Ainda igual. Firme no sermão e gigante no coração. Aplauso para a mãe de 1960. Agora, vem aí, a mãe de 1970. Nos anos 70, as mães começavam a sair de casa. Algumas já trabalhavam fora e ainda davam conta de tudo dentro de casa. Superpoderes ativados. A revolução cultural chegava com a calça boca de sino, discoteca, filhos cheios de opinião. Elas equilibravam modernidade com tradição. Uma mão no varal, outra no controle da TV colorida que começava a aparecer. O Tupperware virou item de luxo e novela quase sagrada. Mesmo no meio das mudanças, o amor de mãe continuava firme, agora com o look colorido e o coração retrô. Aplausos para a mãe de 1970. Bem, tem gente da década de 80 aqui, né? Vamos receber a mãe de 1980? Que entre a mãe de 1980. É tempo de louvar o seu nome, adorar, exaltar o Deus vivo e fiel, que guerreia contra o mal. Nos anos 80, as mães eram puro estilo e resistência. Cabelo armado, ombreiras no talo e muito jogo de cintura para dar conta da vida corrida. Entre trabalho fora, filhos na escola, culto na igreja, ainda arrumava tempo para passar roupa ouvindo rádio. A geladeira era frost free, quase um milagre. E o micro-ondas começou a facilitar a vida. Elas lidavam com os filhos viciados em Atari, TV Manchete, Guaraná de garrafa de vidro. Modernas, práticas e carinhosas. Era o verdadeiro Wi-Fi afetivo da era analógica. Aplausos da mãe de 1980. Agora, esse aí agora tem bastante gente aqui, hein? A mãe de 1990. Nos anos 90, as mães estavam em transição do analógico para o digital. Muitas aprenderam a usar videocassete no grito. Trabalhavam fora, cuidavam da casa, ajudavam nos deveres e ainda davam conta de decorar as festas com balões coloridos e cartolina colorida. Sabiam cantar, reclamava do bichinho virtual, esconder o controle do Super Nintendo, é só com elas. A geladeira era cheia de coisas e o telefone sem fio, então, nossa, esse era um milagre. Entre beijos apertados e broncas com amor, foram as mães raiz. Já estamos quase na era digital, hein? Aplauso para mães de 1990. Chegamos no milênio, gente. Vamos receber, então, com muitos aplausos também, a mãe de 2000. Quando o vento sopra forte e leva os sonhos pelo ar. Nos anos 2000, a mãe já estavam conectadas, ou pelo menos tentando entender a internet discada, o tal MSN. Muitas equilibravam trabalho, casa, boletos e ainda davam aquela espiadinha no Orkut dos filhos. Eram craques em imprimir trabalhos de escola em impressora barulhenta e dar bronca por passar do limite na internet. E ainda preparavam macarrão instantâneo com amor. Mãe dos anos 2000, multitarefas. Atualizados, quer dizer, quase. E sempre com o coração online. Agora, mais recente. Mãe dos anos 2010.
of recession, depression, and unemployment. As mães entravam na era digital. Redes sociais, grupo de WhatsApp, selfie com o Snapchat. Lidavam com os filhos grudados no celular. Emojis em vez de respostas, dramas escolares transmitidos em tempo real. Muitas empreendiam, maratonavam séries e pediam comida pelo aplicativo. Adeus panela todo dia. Aprenderam a usar o Google como o melhor amigo do tá online e não respondeu. Como arte de diplomacia. Modernas, ocupadas e sempre presentes. Foram as mães high-tech, com o afeto sempre presente. Chegamos na década, hein, gente? Como que será, hein? As mães do ano 2020! Que entra a mãe de 2020! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! E a pandemia chegou. As mães de 2020 se tornaram expert em home office, homeschool e com muitas tarefas em nível hard. Entre reuniões no Zoom, aulas online e vídeos virais no TikTok, elas conseguiram manter o caos sob controle. E ainda arranjar tempo para uma sessão de autocuidado, quer dizer, às vezes. O WhatsApp virou ponto de encontro com memes, áudios e lista de tarefas. Enquanto o delivery nunca foi tão popular, a saúde mental passou a ser prioridade. Mas o café ainda era o combustível oficial. Mães 2020, super poderosas, conectadas, com uma vibe de tudo junto e misturado. Sobrevivemos, né? Mãe de 2020. Chegamos na década, mas aí a gente ainda tem que dar uma atualizadinha, tá bom? Que tal a gente conhecer a mãe de 2025? Que entra a mãe de 2025? Essa vontade de chorar do nada, esse desejo de ficar sozinha. A mãe de 2025 é praticamente super-heroína digital, com inteligência artificial para ajudar nas tarefas, assistentes virtuais que cuidam de casa enquanto elas atendem videoconferência, fazem compra online ao mesmo tempo. Elas sabem equilibrar a vida profissional, familiar e espiritual. Tudo enquanto ensinam os filhos a andar na luz da palavra. O café continua sendo essencial, mas agora ele é feito por máquinas high-tech. O amor continua gigante, mas agora com a ajuda de emojis e áudios de 30 segundos. Mãe 2025? Conectada, organizada e sempre pronta para o próximo desafio virtual. Seja o mal do século, a depressão ou algo até pior. E aí, pessoal? Já descobriram quem é a melhor mãe de todos os tempos? Acho que vamos dar... O que vocês acham, mães? Vamos dar uma colherzinha de chá para eles? Então, vamos tocar uma música, gente. Mas eu tô muito feliz. Marias hoje recebe Mariana Valadão, maravilhosa. E o dia que começa cedo, saio pra trabalhar, levanto e vejo se tudo na casa tá no lugar, como eu gosto de sempre deixar. Correria toma conta, mas eu preciso pagar minhas contas. Minha motivação também é essa, mas eu amo ir correndo atrás. E amanhã tem mais, amanhã tem sempre mais. Não preciso me preocupar, o meu Deus já está lá. E amanhã tem mais, amanhã tem sempre mais. E Ele nunca se esquece e sempre me fortalece pra correr mais atrás dos meus ideais. Sei que sou capaz, porque amanhã tem mais. Vai, Mari, é com você. O dia que começa cedo, saio pra trabalhar, levanto e vejo se tudo na casa tá no lugar, como eu gosto de sempre deixar. A correria toma conta, mas eu preciso pagar minhas contas. Minha motivação também é essa, mas eu amo ir correndo atrás. E amanhã tem mais, amanhã tem sempre mais.
Aplausos para as nossas mães. Vimos então que todas as mães têm sempre algo em comum. Mas, sem delonga, o que vocês acham da gente contar já para elas? Vamos contar? Então, sem mais delongas, a melhor mãe de todos os tempos é... Feliz Dia das Mães! Aí vocês podem descer. Obrigada. Agora, para a gente finalizar essa noite de parabenizar, de homenagear nossas mães, nós temos uma surpresinha, tá bom? Cadê o Rian? Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui. E nós, os jovens e adolescentes, queremos homenagear a nossa mãe espiritual. Doutora Janaína, no caso. Queremos te agradecer por todo o cuidado, dedicação e até mesmo pelas broncas. Pelas orações e conselhos e por estar em nossos lados em todos os momentos. Pelo carinho que sempre escolher. Por ser nossa amiga, companheira, psicóloga e por nos distrair com soleil de carro quando queremos jogar tudo pro alto. E por sempre brigar com a gente por causa da famosa potroca do celular. Por sempre acreditar no nosso potencial, mesmo quando nós mesmos não acreditamos. Você é tão legal que às vezes nem parece tão real. É sobre isso e tá tudo bem. Por tudo isso e muito mais, o nosso muito obrigada e um feliz Dia das Mães. Gente, só gratidão. Vamos aplaudir o Senhor por todo esse trabalho, né, do Ministério Infantil, junto ao pastor Ney, a pastora Isis, o Ministério com Mulheres, as professoras, né? Isso é fazer igreja, isso é ser igreja, né? Receber esse amor e de verdade. Eu pego muito no pé dos jovens, dos adolescentes, eu amo demais, assim. Eles sabem disso, né? Que pelas broncas, né? Toda essa exigência realmente é para que eles prosperem, para que eles avancem, porque eu acredito muito no futuro da nossa igreja, que são jovens e adolescentes encaminhados no caminho do Senhor. E esse amor, né, isso que foi dito, pode ir colocando aqui, Dé, pode ir arrumando. Esse amor, esse carinho que foi derramado na minha vida, eu estendo a todas as vocês, mamães. Se sintam abençoados, obrigada. Esse é um dos que me dá uma bênção, para não profetizar, né? Meu sobrinho, para quem não sabe, e a gente quer externizar isso, quer passar isso, esse carinho para todas vocês, mamães, porque nós amamos vocês, mulheres, nós amamos você, mãe, e nós desejamos assim que vocês sejam abençoadas por todo o trabalho, por todo o derramar de amor dentro da casa de cada uma de vocês, que nós sabemos que não é fácil. É um desafio, né? Eu choro com muitas mães aqui da igreja, pela vida dos filhos, nós intercedemos, nós oramos, eu sei da luta de cada uma em estar servindo ao Senhor junto à sua casa. Então, nós vamos continuar nessa luta juntas, só que é o contrário, meninos, não é? É assim? O menor para cá. Senão, nós não vamos conseguir ter pregação hoje. E está no meio, peraí, deixa eu ver. Aqui, ó, tem que trazer um pouquinho para cá esse. Ó, filho. Traz aqui. Vem. Aqui, tá vendo? Ó? O meio para o pastor é sempre aqui. E aí traz mais para cá um pouquinho, por favor. Tá bom, pastor? Quer que volte para lá? Tá errado. Vamos aprender com o pastor aqui. Deixa, pronto. Não quer que fique no meio.
Igreja aprendendo a arrumar e organizar o altar. É isso. Quem sabe faz ao vivo. O que, pastor? Ai. Aos nossos oficiais, uma aula agora ao vivo e a cores de como arrumar o altar no dia de ceia. Se você é um obreiro na casa do Senhor, está aí o pastor Alberto ensinando. Obrigado. Boa noite. A graça e a paz a todos vocês. Que alegria de estarmos aqui nesse dia tão especial. Tudo bem? Passou bem essa semana? Graças a Deus, né? A Jéssica está bem? Que bom. Tá bem. Danilo, que alegria vê-lo. Tudo bem? Muito bom. Olha quem que está ali também, a Iva. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Que alegria vê-los. Muito bom. O frio não segurou vocês. Aliás, não está tão frio assim, né? Tem gente que é friorento demais. Eu sou. Mas eu achei que não está tão frio. Disseram que vai fazer muito mais frio durante a semana. Mas que lindo que foi a apresentação, não foi? Tem umas mães assim fora da doutrina, eu senti. Umas mães assim não muito convertidas. Mas, enfim, glória a Deus. Muito bom. Parabéns então a todos que organizaram a parte das crianças. A parte musical, as crianças são lindas, né? Que coisa. E eu me lembro, por exemplo, de crianças que eram crianças, né? Hoje cresceram, se casaram, têm filhos. É uma coisa, não é? Por exemplo, a Carol do Fábio, quando ia na igreja, era desse tamanho. Hoje ela tem filhos maior do que ela. Ó, Duda, fica de pé, Duda. Ó, uma das filhas da Carol, muito maior do que ela. Ela não é? Maior do que o pai. Não é? Mais ou menos. É. Olha lá o Fabião. Fabião está na estica, hein, meu filho? Que coisa, hein? Muito bom. Vitão também, né? Tá lá, outro filho lindo, não é? Esse casal só tem filho bonito. Aliás, na nossa igreja só tem gente linda. Eu fui numa igreja pregar e o pastor falou isso no altar, né? Ele disse assim: na minha igreja só tem crentes bonitos. Aí eu olhei assim: concorda, pastor Alberto? Sim, mas na minha tem crente mais bonito ainda. Filho feio não tem pai, não é verdade? Então sempre os pais vão puxar a sardinha para sua brasa. Muito bem, então foi tudo lindo, parabéns a todos que organizaram, a todos que estavam bem produzidos, né? Muito chique. Dança, não pode esquecer da dança. Agora que eu vi ali a Amanda passando, lembrei da dança, não é? Tudo maravilhoso, então parabéns a todos vocês. Tudo bem, Gu? É nóis? Amém. Queridos, eu acho que os recados foram dados, eu vou precisar aproveitar ao máximo o meu tempo agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 11, versículos do 12 em diante. Só põe quando eu for ler, tá bem? Porque tem uns irmãos assim que tem TDAH, eles terminam de ler antes de mim. Tudo bem, Nath? Você viu tua filha em 1960? 60 ou 50? 50? 50, né? E também tudo bem, Muito bom, tudo bem, Beca? Joinha? Claudete, você tá bom? Beleza. Essa semana eu conversei com a doutora Rosa. Ela estudou com a sua esposa, Marcão, e falou que sua esposa era uma ótima aluna.
Não é? Olha que legal. Não é? Uma recordação boa. Não é verdade, Rosa? Muito bom. Acharam? Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14. Ah, tem os aniversariantes de hoje, né, que eu preciso falar. Mamãe, onde é que está os aniversariantes de hoje? Pera aí, achei. O pastor Ney, ele está lá com as crianças agora, né? O pastor Ney fez aniversário. O Cássio Lima, tudo bem, Cássio? Deus abençoe, querido. E a Rosenilde veio hoje. Então quero mandar um beijo para a Rosenilde. Ela sempre está nos acompanhando pela internet. Que Deus possa abençoar grandemente. Alguém mais que está aqui fez aniversário esta semana? Como que é teu nome? Elisângela. Fez essa semana, Elisângela? Ontem. Que bênção. Glória a Deus, viu? Parabéns para você. Quem mais? Alessandra ali. Deus abençoe. Quem mais? Bárbara, minha sobrinha. Tudo bem? É um titiquinho de gente, né? Está terminando medicina. Antes do final do ano, acho que já termina. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas alguém fez aniversário? Não? Ele não está presente, mas eu deixo aqui registrado o nosso carinho para ele. Tá bom? Deus abençoe. Beth, que alegria tê-la aqui. Com esse pessoal lindo. A Joyce recebeu o certificado. Né? Que lindo, não é? Que Deus possa abençoar vocês ricamente em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando nela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. 14 agora. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Diga comigo, e os seus discípulos ouviram isso. No 19, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Eu gostaria de ministrar a vocês nesta noite uma palavra para que haja despertamento. Ou seja, a nossa fé, ela precisa ser trabalhada. Diga comigo, a minha fé precisa ser trabalhada. Quando você trabalha a sua fé vai produzir muitos milagres. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus e depender do Espírito Santo. Só a nossa palavra não tem poder, não passa de confissão positiva. E nós não pregamos autoajuda, nós pregamos ajuda do alto. E aqui nós aprendemos neste texto um princípio muito importante. Jesus vai procurar frutos em você. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus vai procurar frutos em você. Agora imagina só, Jesus passou por aquele lugar, avistou de longe a figueira e viu que ela tinha folhas. E quando uma figueira tinha folhas, era sinal de que ela pudesse ter figos. Mas a Bíblia fala que não era tempo de figo. Agora, é interessante você compreender que Jesus vai procurar em você aquilo que muitas vezes você não está disposto a entregar.
Então, quando Jesus procurar algo em você, você não pode oferecer para ele folhas. Você precisa oferecer para ele frutos. Por que algumas pessoas vivem a bênção e outras vivem a maldição? Por um simples fato. Jesus, ele vai procurar sempre frutos em você. Que tipo de frutos? Quando ninguém manifesta os frutos, nós temos por responsabilidade e por obrigação oferecer frutos. Frutos de bondade, frutos de generosidade, frutos de alegria, frutos de prosperidade. Então todos nós temos um potencial para oferecer alguma coisa para o Senhor. Aqui nós vemos um texto onde Jesus nos ensina a respeito do poder da palavra. Porque quando ele procura o fruto e não encontra, ele diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a figueira seca. Aí eles vão passar no outro dia pelo mesmo lugar e veem que a figueira que Jesus amaldiçoou secou. Então, aqui nós encontramos um texto muito precioso que fala a respeito do poder da fé, do poder da palavra. Por isso que Jesus diz assim: olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus disse: tende fé em Deus. Outra tradução diz assim: tende fé do tipo de Deus. Jesus está ensinando aqui a respeito do poder da palavra. E onde é que nós nos auto-amaldiçoamos? O que é chamado também de maldição impingida. Não é uma maldição que outros jogam sobre a sua vida, mas uma maldição que você mesmo chama para você, que é a automaldição ou maldição impingida. Existe poder nas suas palavras. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, principalmente quando você está com raiva, quando você está ressentido, quando você está nervoso, quando você está com raiva. Por quê? Palavras são sementes. Palavras vão produzir alguma coisa. E aqui a figueira seca. Então, quando vocês perceberem que algo está saindo do normal, vocês precisam de um do fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo vai produzir na minha vida alguma coisa. Vai produzir alegria ou tristeza, saúde ou doença, vai produzir prosperidade ou crise financeira. O que é que eu estou falando vai produzir na minha vida alguma coisa. Então tem muita gente que muitas vezes entrega a sua semente, ela abençoa a obra de Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, mas na hora de regar, vou repetir, na hora de regar, estas pessoas, elas não regam corretamente, com fé, com ação de graças e com louvor. Elas começam a reclamar, murmurar, choramingar, e algumas até a blasfemar. O que é que nós precisamos fazer? Olhar para este exemplo de Jesus e crer que nós vamos dar frutos, nós vamos produzir frutos. Ele não vai encontrar em nós somente folhas. O que significa encontrar somente folhas? Tem gente que é só aparência e falta essência. Então ela precisa ser convertida de verdade, nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Assim vai aprender a lidar com cada situação na sua vida. Jesus, ele vai procurar frutos em você. E tem gente que pensa assim: eu quero bênçãos financeiras. A pessoa, ela vive só em função de algo financeiro, econômico e material. Mas tudo isso não pode ser finalidade, é consequência. Então, se eu tenho uma vida de frutos, eu vou ser íntegro, verdadeiro, honesto, transparente,
sincero, aí Deus vai fazer o que precisa ser feito. Então, quando, por exemplo, a pessoa não tem prosperidade, muitas vezes ela pode estar em falta em alguma outra coisa. E o Senhor vai procurar este fruto na tua vida. Então, se eu quero a bênção, eu preciso pensar como bênção, sentir como bênção, falar como bênção. Se eu quero ser bênção, eu não posso estar em qualquer lugar. Porque se você está lá em qualquer lugar, a fé do teu coração vai ser roubada. E você vai deixar de produzir aquele fruto que vai agradar ao Senhor. Então eu gostaria que vocês entendessem que tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor é um trabalho que fazemos todos os dias. Quando nós nos colocamos na presença dEle, quando nós o servimos, quando nós nos entregamos, quando nós fazemos renúncias, aí vem a bênção do Senhor, porque Ele vai procurar, cadê os nossos frutos? Muitas vezes, só tem folhas. E olha o que Jesus disse: quem está em mim produz fruto. Em João 15:5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, quando Jesus procura fruto e não tem fruto, e ele amaldiçoa a figueira, por que ele faz isso? Ele está ensinando uma lição. Mas por outro lado, ele está nos mostrando o quê? A decisão de gerar fruto é de cada um. A decisão de gerar fruto é nossa. Então guarde isso. O Senhor vai procurar fruto em você. E que Ele encontre. Aquele fruto de cuidar da obra de Deus, de você se desprender, ser dedicado, ser liberal, ser um abençoador. Porque na verdade é a nossa mentalidade que tem que mudar, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando a minha mentalidade muda, eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Então eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Primeiro, nessa lição que aprendemos de Marcos capítulo 11, onde Jesus vai comer fruto da figueira e não encontra fruto, só encontra folhas. Que Ele possa encontrar frutos em nós. Imagina uma pessoa passar dessa para outra sem frutos, sem a graça, sem a misericórdia, sem o favor de Deus. Então nós temos que nos preocupar. Eu preciso produzir frutos. Eu não posso ser como aquela figueira que secou. Porque tem gente que tem tudo para viver uma vida exuberante, mas ela vive uma vida de sequidão. Ela vive raquítica. Ela vive uma semi-morte, porque espiritualmente ela não desfruta da presença de Deus. Agora, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você faz. Aprenda a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque o diabo, ele vai te mostrar o que? Crise, derrota, fracasso, frustração, desilusão, derrota. Aí você tem que olhar para Jesus e crer. Ele é o autor e consumador da minha fé. Jesus vive e reina na minha vida. Por isso eu creio no meu milagre e vou viver o meu milagre em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos frutificar poderosamente. Sabe, tem frutos que são espirituais. Diga comigo, tem frutos que são espirituais. E para você colher um fruto que é espiritual, você precisa fazer uma semeadura que é espiritual. E quando a Bíblia fala a respeito do dízimo, oferta e semente, é assim, amados, somente desse jeito, que nós curamos as nossas finanças. Porque quando estamos debaixo de bênção, debaixo do guarda-chuva de Deus, é aí que a coisa começa a mudar e a melhorar. É aí que nós vamos receber o socorro de Deus.
É aí que nós vamos começar a prosperar. É aí que a coisa vai começar a mudar. É aí que o Senhor vai nos dar sabedoria para lidar com a nossa vida financeira. E quando falo de sabedoria, é para você trabalhar também as tuas emoções, porque crise financeira e falta de dinheiro está ligado à crise emocional. Então dinheiro também é emocional e você precisa trabalhar essas questões na tua vida. Aí você vai buscar de Deus como administrar as suas finanças. E vai depender do Espírito Santo para te dar estratégias. E o Senhor vai fazer algo lindo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você pegasse um envelope agora, para que você participasse deste momento, que é para nós também um santo momento. Nós damos muito valor para esse momento, cremos que faz parte da adoração. Vimos na Bíblia que Jesus, quando ele foi adorado pelos 3 sábios, ele recebeu ouro, incenso e mirra. Eles se curvaram, entregaram a sua adoração, mas ofereceram também a sua oferta. Que nós possamos nesta noite trazer a nossa oferta de amor. E nós temos orado para que você saia da sua crise financeira, que você prospere, que você seja bem sucedido, que você viva o melhor tempo da sua vida, que você possa vencer a inadimplência e tudo aquilo que você tem enfrentado. Você precisa compreender que Deus é bom, e a Bíblia diz que Ele é galardoador, abençoador, e eu creio que Ele pode fazer algo que você muitas vezes no seu braço de carne não pode. Eu creio que este culto pode ser um culto de decisão, de mudança, de rompimento, de promoção, onde Deus pode mudar a sua sorte, mudar a sua vida, em nome de Jesus. Separe o teu melhor, separe o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Hoje nós vamos entregar a nossa oferta da ceia, e também nós vamos disponibilizar aos irmãos as maquininhas. Quem está com a maquininha para eu saber? Uma ali com o Fábio e a outra com a Carol ali. O Pix já está em tela. Você pode pedir um envelope, preencha o envelope e vamos orar por você. E Deus te devolverá muita medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muita medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Tenha amor, tenha fé, tenha feliz com um sorriso no rosto. Quando o Senhor tem dado a você, quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá muita medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Aleluia. Amados, do dia 10 ao dia 15, nós temos os maiores desafios do nosso ministério. Só nesse período nós precisamos de 30 mil reais. E Deus tem levantado um povo próspero neste lugar, abençoado, liberto, curado. E por conta disso, Deus tem cuidado da sua casa, da sua igreja, da sua obra. E eu creio que Ele pode fazer muito mais por você e muito mais na sua vida. Só que isso vai acontecer quando você compreender: eu não estou aqui para fazer barganha com Deus, troca com Deus, mercantilizar, comercializar. Eu estou aqui para entregar o que eu entrego com amor.
Porque quando você entrega com amor, vai haver resposta, vai haver retorno, vai haver restituição, vai haver bênçãos na sua vida. Pai, neste momento eu quero orar com a tua igreja. E quero pedir em favor de cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece a vida financeira, econômica e material de cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece aqueles que estão atravessando uma crise financeira, econômica e material. E eles precisam de um milagre. E rogamos ao céu, porque somente o Senhor pode fazer o que precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pela tua infinita graça, misericórdia, piedade, generosidade, fidelidade e amor, para que o Senhor visite cada pessoa aqui nesta noite, cada pessoa que está acompanhando o culto pela internet do outro lado. Abençoe esta pessoa, Pai, que está inadimplente, esta pessoa que está com suas contas atrasadas, esta pessoa que está em busca de um emprego, de uma oportunidade, esta pessoa que está esperando uma promoção que não sai, esta pessoa que está aguardando a última fase de entrevista para ser recrutada, para ser contratada. Abençoe, Senhor, esta pessoa. Abençoe aqueles que precisam, Senhor, ver o milagre acontecendo em suas vidas. Libera, Pai, o que o céu tem para estas pessoas nesta noite, em nome de Jesus. Honra os teus filhos, honra as tuas filhas, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, e que caia por terra toda malignidade, tudo aquilo que está prendendo, bloqueando, impedindo, atravancando a vida financeira desta pessoa. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Assim eu creio, assim nós oramos. Abençoa, Senhor, o trabalhador comum, aquele que oferece a Ti o suor do seu rosto, o calo das mãos, o cansaço do corpo. Abençoe aquele que é empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal, autônomo. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Assim nós cremos e Te damos graças. Amém. Diga graças a Deus. Amém? Pode sentar. Vocês que não entregaram hoje, pode fazer o Pix até o dia 15, tá bom? E nós cremos na mão do Senhor estendida em nome de Jesus. Nós estamos no mês de maio e estamos falando a respeito de jejum. Estamos falando a respeito de oração. Gostaria que você abrisse o livro sagrado comigo, em Daniel, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, na visão que teve, e ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci, ou quase desmaiei. Então, eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste muita atenção ao que vou falar. Levante-te, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel.
desde o primeiro dia, diga comigo, desde o primeiro dia, em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali, pois o rei da Pérsia, é por conta ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós falamos a respeito de oração e de jejum, nós falamos a respeito de uma prática que praticamente não existe mais no meio evangélico. Mas é interessante observarmos que outras religiões não cristãs, seitas e até mesmo heresias, que pregam o avesso da Bíblia, o avesso da verdade, têm o hábito de orar e de jejuar. E eles levam muito a sério tanto o jejum como a oração. Ao passo que a igreja de Cristo, ao passo que o povo de Deus, ao passo que os filhos e filhas de Deus têm se distanciado desta sã doutrina. E quando falamos de doutrina, nós falamos de ensinamento. A igreja precisa voltar a ouvir a respeito de oração e a respeito de jejum. E mais do que isso, nós precisamos praticar tanto a oração como o jejum. Aqui nós ouvimos a história de um homem de Deus, de um profeta, que na ocasião, quando a Babilônia invade Jerusalém, saqueia e destrói, ele tinha cerca de 17 ou 18 anos de idade, era um jovem. Imagina viver em meio às ameaças por conta da guerra. A qualquer momento eles podiam morrer e serem levados como prisioneiros para a Babilônia. E este momento chegou, um momento de muito terror, de muito medo e de muita insegurança. É aí que aqueles que são de Deus se pegam na fé, para que Deus possa dar livramento. E Daniel, ele era um jovem de convicções firmes, fortes, verdadeiras. Ele tinha um chamado para a sua vida, e aqui ele estava desenvolvendo a maturidade do seu chamado, porque ainda ele tinha pouca idade, tinha pouca experiência, mas aprove a Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, preservar a vida deste jovem, para que ele se tornasse um grande homem de Deus e profeta na Babilônia. Ele não foi profeta em Jerusalém, ele não foi profeta na sua terra, ele se desenvolveu ministerialmente na Babilônia, aonde Deus tinha para ele um chamado, aonde Deus tinha para ele um propósito. Ali ele permanece na presença de Deus. Ele não sabia o que estava por vir, mas uma coisa ele tinha certeza: Deus é comigo. E quando ele é separado por ser um dos que tinha linhagem nobre,
porque eles seriam treinados pela Babilônia para aprender a religião, costume, cultura, tradição. Então, quando ele entra no palácio real, ele podia ter desfrutado da mesa do rei. Tudo estava à disposição dele, porque ele vinha de um período onde foi preso, comeu mal, não dormiu, sofreu. Mas quando ele entra no palácio e tudo aquilo está à disposição dele, um jovem de 17, 18 anos decide não se contaminar com a mesa do rei. Nós sabemos como eram as festas, regada a música profana, danças sensuais, muita bebida e toda sorte de orgias e coisa do tipo. Mas ele não quis se contaminar. Se fosse um outro, a primeira coisa que ele faria era avançar na carne e no vinho. Se fosse um outro, ele gostaria de comer tudo que tinha direito. Agora, que pertence a um grupo seleto, que vai estar dentro do palácio, que vai servir o rei. Mas não, ele pensou nos seus princípios e valores. Se eu estou aqui, se eu estou viva, porque Deus tem um propósito. Então eu preciso descobrir que propósito é que Deus tem para a minha vida. E como ele era um homem de jejum e de oração. Por quê? Porque ele via os seus pais orando e jejuando. Ele via a sua família se consagrando a Deus. E olha como isso é importante. Porque se os pais não oram e não jejuam, eles não podem cobrar os filhos e dizer: vocês precisam orar e jejuar. Os filhos vão orar e jejuar porque eles vão seguir o exemplo dos pais. Criança vê, criança faz. E desde pequenos nós precisamos ensinar estes princípios às nossas crianças. E não se trata de algo religioso, não se trata de algo meramente ritualístico, se trata de algo extremamente poderoso. E o título da nossa mensagem é: jejum é uma arma poderosa que a igreja não usa. Tem muitos problemas, dificuldades e lutas que já era para você ter vencido, mas você não se dispõe a orar, não se dispõe a jejuar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Porque nós queremos fazer aquilo que traz prazer e satisfação para a nossa carne. E o jejum ele vai na contramão, porque quando nós comemos e bebemos, nós proporcionamos prazer para a nossa carne. Olha só, quando Jesus se dispõe a começar o seu ministério na terra, a primeira coisa que Jesus fez, qual foi? Se dirigiu ao deserto para ouvir as instruções do Pai. E para isso ele fez o quê? Jejuou. Jesus então, ele vai para o deserto se consagrar. Porque Deus fala quando você se consagra. Deus não fala com aquele que não se consagra. Deus fala com aquele que se predispõe a ouvi-lo. Aquele que para tudo e diz: Deus, eu vou ter o meu momento de solitude, fazer o meu devocional, a minha busca. Então nós temos que voltar a fazer isso. Separar um tempo na nossa vida para nos dedicarmos à oração. Porque se você não ora, você não tem comunhão com o seu Deus. E a igreja dos nossos dias é uma igreja preguiçosa e indolente. Aprendemos tudo que podemos sobre oração. O ensino está à nossa disposição. Mas nós não temos a disposição de dizer:
eu vou fazer da oração uma prática na minha vida. Nós achamos que podemos passar sem oração, viver sem oração. É a mesma coisa de passar sem Deus, viver sem Deus. Porque Deus só vai se manifestar na nossa vida. É claro, pode se manifestar pela sua misericórdia? Pode. Mas quando Deus vem, quando Deus intervém, quando Deus faz, quando Deus realiza, Ele faz por conta da oração. Então nós precisamos amar a Deus a ponto de voltar a orar. Porque quem ama, ora. Quem não ora, não ama. Nós precisamos amar, jejuar. Porque se eu não amo, eu não vou jejuar. Mas qual o sentido de jejuar? O sentido é de você ficar mais sensível no teu espírito à voz de Deus. E nós precisamos mortificar a nossa carne. Em todas as igrejas, não somente na fé cristã, nunca existiu tanta gente carnal como em nossos dias. Sabe por quê? Não ora. Quando nós oramos, nós mortificamos a nossa carne. Nós morremos para nós mesmos. E vamos viver para Deus. Uma vida de renúncia, de entrega, de doação, de sujeição, de obediência. Então nós precisamos ouvir Deus. E quando você pergunta, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quantos crentes perguntam isso para Deus todo dia? Deus, eu quero entender qual a minha missão, qual o teu propósito para a minha vida, o que o Senhor quer de mim. Aí Deus vai dizer, comece pela oração, comece pelo jejum, segue o exemplo de Jesus. Vai para o teu deserto, tranca a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, volta a chorar na minha presença. Nós queremos buscar a Deus com os nossos olhos secos e com o nosso coração endurecido. Amados, a maior parte dos crentes de hoje que estão nas igrejas são crentes por adesão. Não são crentes por conversão, porque tiveram uma experiência profunda com Deus, renderam a Jesus e hoje servem o reino. Não, é por adesão, é por modismo, é por interesse, é por posição social, é por movimento. Hoje tem muitas igrejas que promovem movimentos. E onde tem movimento, tem gente. Nós tivemos recentemente uma festa que para a nossa cidade, que é a exposição agropecuária. Ali tem movimento, ali tem muita gente, mas ali não tem Deus. Não estou criticando ninguém, eu estou apenas fazendo com que você tenha um raciocínio lógico. Tem movimento, mas não significa que naquele movimento Deus está. Por exemplo, parece que existe alegria ali, mas estão anestesiados. Daqui a pouco acaba a festa, daqui a pouco fica as contas para pagar, do chapéu que foi comprado, da bota de couro, do cintão afivelado, do que gastou, do que podia, do que não podia. Então a pseudo-alegria está ali, anestesia. E é assim que muita gente vive hoje. Movimentos. Aonde Deus está de verdade? Perguntaram para Jesus, aonde devo adorar? Neste monte ou naquele monte? Aí Jesus disse, haverá um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não será nem mais neste monte, nem mais naquele monte. Sabe por quê? Nós devemos encontrar Deus dentro de nós. O que vai fazer a grande diferença é você descobrir Deus dentro de você. E Ele quer falar com você.
Ele quer te chamar para junto, Ele quer te chamar para perto. Ele quer te revelar coisas grandes e profundas que ainda você não sabe. Mais do que nunca, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado para preparar um grande avivamento. Mas antes deste avivamento, muita coisa vai acontecer. Porque somente uma igreja que ora vai viver o avivamento, vai desfrutar do avivamento. E a gente quer viver um avivamento fora de nós, quando na verdade o avivamento bíblico, o avivamento de Deus, o avivamento dos últimos dias vai ser vivenciado dentro de nós. Amados, que miséria que nós vivemos. Não podemos ser somente frequentadores de igreja. A gente entra, assiste, participa e vai embora. E a gente continua do mesmo jeito, tal e qual. O que é que eu vou fazer na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha quinta, na minha sexta, no meu sábado e depois no domingo, quando eu volto para cá de novo? Falta Deus. Nós precisamos compreender a figura bíblica da arca. A arca do Velho Testamento aponta e simboliza. Nós carregamos dentro do nosso coração a arca, a presença de Deus. Somos morada, habitação, residência, casa do Deus Altíssimo. E Ele quer se manifestar através de nós. Então precisamos orar e precisamos jejuar. Com vontade ou sem vontade? Diga aí, com vontade ou sem vontade? Semana passada entrei num jejum no domingo, da meia-noite à meia-noite. Você pode fazer jejum 6 horas, de 9 horas, de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas. A Bíblia não fala de forma explícita que temos que fazer, mas a Bíblia fala que devemos fazer. Jesus disse: meus discípulos não jejuam por enquanto, mas vai chegar uma hora que eles vão precisar jejuar. Amados, o jejum não é para barganha, não é para troca, não é para mercantilizar, não é para fazer barganha. Você precisa entender, o propósito do jejum é para me fortalecer. E quando você se fortalece, não tem demônio do inferno que vai permanecer de pé na tua frente. Se tem demônio que passava na porta da tua casa, ele vai ter que atravessar a rua, porque ali tem alguém que ora e jejua. Se ele estava acostumado a tramar, a se levantar, investir direto ou indiretamente contra a tua vida, ele tem que recuar em nome de Jesus, porque ali tem alguém que ora e alguém que jejua. Então quando você ora e jejua, você se agiganta. Eu me lembro de um dia que estávamos no primeiro escritório do nosso ministério na Rua do Mercado. Era um sobrado em cima das Óticas Califórnia. E nós evangelizamos muita gente. E elas se desprenderam daquilo que elas tinham, porque entenderam que Deus não se agradava daquilo. Livros de bruxaria, coisas da macumbaria, feitiçaria, coisas que eu não posso falar abertamente hoje por conta da perseguição religiosa que enfrentamos e da coisa do, como é que eles falam hoje? Como? Politicamente correto. Não posso falar. Somos censurados para não responder um processo. Mas eu vou falar para vocês, era tanta coisa que a gente tinha dentro
de um dos quartos do ministério que vocês não fazem conta. Era muita coisa. Tudo que você imagina, incenso, vela, patuá, roupa, livros. O livro de São Cipriano, o livro de capa preta, eu acho que tinha uns 8. Que é um livro de feitiçaria muito conhecido pelos antigos. Era muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia manda quebrar e queimar fogo. E quando nós fizemos isso, passou um grupo, olhou e falou: olha, já vi despacho, mas igual esse nunca vi. Por causa do fogaréu. Era enorme. Mas antes de destruir e de nos livrarmos daquilo, a gente foi acumulando. E um dia eu estava orando e a igreja tinha parado de crescer. E eu vi um demônio que era só silhueta, era preto e bem alto, com metade do corpo para fora da casa. Aí eu chamei um amigo de oração e de jejum, que era o Luiz Pereira, da Assembleia de Deus, e a gente foi limpar o ambiente. Quando Deus me mostrou o que Ele me mostrou, Ele me disse assim: ore e jejue. Esta casta não sai a não ser com jejum e oração. E a gente fica fazendo aquelas orações mecânicas. Queima, assa, frita, torra, tosta, cozinha, em nome de Jesus. E tem gente que pensa que Deus é surdo e berra. Ou os demônios, né? Só vai sair com autoridade. O diabo sabe quem ora. Você pensa que o diabo tem medo de quem prega? Não. Você pensa que o diabo tem medo de quem ministra, de quem ensina, de quem está no altar? Não, o diabo tem medo de quem ora. O diabo tem medo de quem ora. Começa a orar. Teu casamento vai mudar. A educação dos teus filhos vai ser outra. Você vai prosperar. Você vai viver outra realidade na tua vida. Você vai viver grandes milagres. Por conta do quê? Da minha comunhão com Deus. Do meu relacionamento íntimo particular, estreito e profundo com Deus. É este o segredo. Então Daniel sabia disso. E Daniel, a primeira coisa que ele faz é orar e jejuar. Aí o responsável pela mesa do rei falou: eu não posso deixar vocês sem comer. Se isso acontecer, eu vou ser penalizado, pode custar a minha vida. Aí Daniel disse: você pode fiscalizar. Daqui a poucos dias, 10 dias, estaremos mais vivos, mais espertos, mais inteligentes, mais dispostos. Mas eles passavam com água e legumes. Aí tem o jejum total, onde você não bebe nem água e nem come nada. Mas nós recomendamos que pelo menos a água beba. Por quê? Jesus fez o jejum no deserto, mas diz que ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Por quê? Porque ele bebeu. Foi jejum parcial. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jejum total, na presença de Deus. Elias, 40 dias e 40 noites, na presença de Deus. Jejum total. Então nós precisamos compreender a importância que tem a oração e que tem o jejum. Então eu gostaria de desafiar vocês a jejuar. Tem gente que já está jejuando: pastor, doce para mim, eu estou jejuando de doce. O outro fala assim: pastor, eu estou jejuando de refrigerante. É válido? É. Mas o jejum, ele arremete um período onde você vai orar mais, jejuar mais e coisa do tipo. O outro irmão diz: pastor, estou jejuando de sexo. A esposa dele falou: isso não vale, você não tem isso. Aí, mas a Bíblia fala que no jejum
É interessante isso. A Bíblia diz que o homem não é dono do seu corpo, nem a mulher é dono do corpo dela, no casamento. E diz que só pode ficar em jejum nessa área com consentimento mútuo, tem que combinar, para que o diabo não vos tente na vossa incontinência. Então, por conta de estar lá se abstendo, pode ser atacado, pode ser tentado, pode cair. Mas a pessoa, isso não é desculpa. A pessoa tem que ser posicionada. Presta atenção só para eu encerrar essa parte. Se o problema é demônio, a gente expulsa, manda embora e está resolvido, é ou não é? Mas o problema, uma parte das vezes, não é demônio, é caráter. Aí para tratar é muito mais difícil. A pessoa ela tem que querer. Ela tem que se converter de verdade. Você imagina que tem muita gente que está dentro da igreja e não está convertido? Não fala para ninguém, não fala nada, mas só olha para quem está do seu lado assim, dá um sorriso, não julga que é pecado. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, nós estamos falando neste mês sobre jejum e oração. Há tanto para se falar, mas nós queremos que o Teu Espírito Santo vá além das nossas palavras e que possa, em nome de Jesus, tocar os corações, converter os corações, para que eles possam se quebrantar, esmiuçar, despedaçar, tornar em pó, para que eles possam se render a Ti de verdade. Pai, que o nosso encontro possa acontecer, que estas pessoas possam ter um encontro contigo, uma mudança, uma transformação, um despertamento de amor, de paixão, de graça. Faz, Senhor, faz o que precisa ser feito. Faz, Senhor, o que precisa ser feito. Abençoe, Senhor, cada um em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. O jejum é assim, você marca tempo para começar e tempo para parar. Por que que não pode deixar aberto para entregar? Porque daí você quebra o jejum a hora que você quiser. Lembra de Jesus no deserto? Transforma a pedra em pão. Primeira tentação, comer, quebrar o jejum. Primeiro ataque do diabo para Jesus no deserto: transforma as pedras em pães. Aí o diabo fez o quê? Jesus está lá no deserto, 40 dias e 40 noites, com fome. Ele faz assim, Jesus imaginar os pães lá da casa do pão, da panificadora do Moisés, torradinho, com aquela manteiga. Aí Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava lá para buscar a palavra, para receber algo de Deus. Ele não estava lá para quebrar jejum. Então, vocês podem orar e jejuar o tempo que o Espírito Santo levar vocês, mas não faça loucura, não faça doideira. Começa, se ambienta, mas vai buscando. E quem tiver dúvida pode mandar mensagem para nós, pode perguntar. Nós vamos enviar esta semana lições para vocês, uma programação, e vai ser uma bênção. Amém? Nós vamos pedir para que os elementos da ceia entrem, por favor. Quem já pegou pode ficar em pé.
Vamos ter um breve momento de oração, onde você vai poder curvar sua cabeça, fechar os teus olhos, conversar com Deus e falar com Ele. Deus, eu não sou perfeito, o Senhor conhece meu coração, que minha inclinação seja para fazer a Tua vontade. Me perdoa pelas minhas incontinências, quedas, tortuosidades, debilidades, fracassos. Me perdoa pelos meus pecados, iniquidades, transgressões. O desejo de Deus é que os seus filhos e filhas neste momento ceiem, e que este momento seja um momento de renovação da sua aliança, que você possa entender que neste momento você pode receber de Deus a sua visitação, a sua cura, a sua libertação, o seu milagre, a sua bênção. Porque neste momento nós estamos dizendo: eu sou um contigo, Senhor. Ora, fala com Deus, peça perdão, se conserte e participe deste momento. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Consagramos, Senhor, os elementos. O pão passa a representar o corpo de Cristo que foi moído por nós, e o sangue, o vinho passa a representar o seu sangue que foi derramado por cada um de nós naquela cruz. Aleluia. Para você que não sabe, você pode virar assim e abrir assim, é mais fácil, porque o pão já fica em cima. Aí você não corre o risco de derrubar. Aí você pega o pão, que é um pão sem fermento, chamado na Bíblia de pão ázimo. Eu gostaria que você, neste momento, pegasse o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, ou por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores.
Tá chique? Falou que eu tô senhorzinho. Você tinha piolho, filho? Tinha? Dobrou. Agora tem. Vamos orar para encerrar o culto. Se você está aqui hoje e precisa de cura, o Espírito Santo está me falando que tem pessoas aqui precisando de cura. Eu gostaria de unir a minha fé à sua fé. E gostaria que a igreja neste momento orasse com autoridade, para que Deus possa curar estas pessoas que estão no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos neste momento por cada pessoa que está aqui, ou que nos acompanha pela internet, que está passando por um momento de doença, de enfermidade, dor, sofrimento, de incertezas. Nós queremos orar, Senhor, como tua igreja, como teu povo que crê em milagres. Nós cremos que a tua palavra é viva, nós cremos que a tua palavra é para hoje, e nós sabemos que tu tens o poder de fazer aquilo que a medicina não pode fazer. Nós sabemos que tu tens o poder de operar. Faz, Senhor, o que precisa ser feito. Opera com bisturis de fogo, opera com bisturis de ouro. Retira, Senhor, este caroço, este nódulo, este tumor. Nós amaldiçoamos todo câncer, nós amaldiçoamos toda malignidade e profetizamos, Senhor, vida. Toca neste órgão, Senhor. Tu tens o poder de fazer aquilo que humanamente nós não podemos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe os médicos, as suas mãos, abençoe o tratamento, abençoe o transplante, abençoe, Senhor, o caminho que o Senhor tem preparado para que esta pessoa possa viver o seu milagre. Em nome de Jesus, faz o que precisa, Senhor, ser feito. Acalma o coração aflito, traz paz, Senhor, à alma, e confirma, Senhor, o teu milagre nesta noite. Em nome de Jesus, limpa este sangue, purifica, Senhor. Em nome de Jesus, toda malignidade nós amaldiçoamos, assim como Jesus amaldiçoou a figueira, e nós ordenamos: seque, suma, desapareça. Nós ordenamos em nome de Jesus e cremos, Senhor, no teu milagre. Opera, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, Senhor, cura esse reumatismo, artrite, artrose, bursite. Cura, Senhor, em nome de Jesus, esta bronquite, esta rinite, essa sinusite, essa asma. Cura, Senhor. Toca no pâncreas, toca, Senhor, nos rins, toca na vesícula, toca no intestino grosso, delgado, toca no coração, Senhor, em nome de Jesus. Cura este coração inchado, cura, Senhor, este coração que está se atrofiando, em nome de Jesus. Desobstrui as artérias, faz, Senhor, um milagre. Em nome de Jesus, coloca a tua mão, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura toda a sequela do AVC, do derrame. Fortalece estas pernas. Atua na circulação, Senhor. Opera o teu milagre. Toca neste estômago. Cura essa gastrite. Cura, Senhor. Todo mal. Cura toda úlcera. Fecha toda ferida, Senhor. Opera. Opera, Senhor. Oh, rei que calababarra xalabaço. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa a tua igreja. Nós cremos que esta unção vai acompanhá-los.
Nós cremos que a boa obra que o Senhor começou, Tu és fiel para completar. Uma semana de vitória, Pai, para cada irmão, para cada irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As mamães que estão aqui, eu vou fazer uma oração especial para vocês. Desculpa o horário, hoje é dia de festa. Vem as mamães aqui que nós temos uma lembrança para dar para as mamães. Pode vir as mamães. Aleluia. É uma nota de R$100 para cada mamãe. Ah, estão vindo rápido agora. Eu percebi que estão vindo rápido. Pode vir aqui, ó. Vem todo mundo para frente. Rapidinho, pode vir. Vamos distribuir já. Ajuda as mamães. Miquelina, venha. Você é mamãe desse menino de ouro que está aqui, ó. Todas, Tamires, venha, você é mamãe. Venha as mamães. Venham para frente, saiam do corredor, venham aqui, tem espaço. Deixa as mamães que estão no corredor virem para cá. Multiplica, Senhor, estas lembranças em nome de Jesus. Eu acho que esse pessoal tem que ter mais fé, né? Porque eu acho que tomara que dê para todo mundo. Pô! Deixa eu ver as mamães que não receberam pra gente. Todos receberam? Não? Que a gente vai reservar para vocês. Tem mais? Joyce, glória a Deus. Ah lá, pensa o quê? Esse povo tem fé. O que, minha filha? Dá a touca aqui. É nós, certo? Firmeza. É nós, certo? Firmeza, tá ligado? Vamos lá? Vamos orar para as mamães aqui. Tudo bem? Tudo bem? Oi, princesa linda. Que foi? Vamos ficar de pé, estenda as mãos para cá. Calma aí. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida das mamães que estão aqui. Quantas delas estão chorosas e algumas nem vieram hoje, por conta do dia, porque a mamãe não está mais presente com elas neste mundo. Hoje é dia de saudade. Saudade sim, tristeza não. Que privilégio e que alegria, Senhor, é estar com a nossa mamãe, viva junto com a gente. Eu pessoalmente agradeço pelo Dia das Mães, por ter passado junto com os meus irmãos, com a minha mamãe. Pai, dê saúde, fortaleça, abençoe as mamães, cura, sara, liberta. Faz uma obra linda na vida delas. E que nós, como filhos, possamos dar muitas alegrias às mamães, em nome de Jesus. Os filhos estão aqui? Olha que lindo. Que Deus abençoe. Abraça a mamãe, beija a mamãe. Deus abençoe. Que alegria. Deus abençoe. Uma semana de vitória e de paz, de bênção para todos vocês. Amém? Deus abençoe.